O Banco Central alerta que pode vir a aumentar a taxa de juros e não foi o Roberto Campos Neto que falou não, foi o próprio Galípolo, que é o queridinho do Lula aí para assumir o lugar do Roberto Campos Neto no final do ano. Então perceba que o cenário, como eu venho falando, não está tranquilo e o próprio cara que o Lula deve indicar está falando que a gente pode vir, inclusive, a ter que aumentar a taxa de juros. Então toda aquela discussão que a taxa está alta demais, que isso aqui é o paraíso do rentismo. Veja que o próprio cara do governo está dizendo que o negócio é complicado. Eu vou explicar para você o que está acontecendo para você se inteirar dessa preocupação adicional que agora o Galípolo está tendo. Bom, pessoal, vamos lá. Os dados da inflação brasileira não estão bons. O IPCA vem demonstrando uma aceleração, ele vem demonstrando que a gente está tendo problemas mais estruturais com a inflação e mesmo essa taxa de juros lá em cima não está dando jeito, tá? E isso significa dizer o seguinte: esse câmbio alto que foi gerado por culpa do próprio Lula ali, do PT, né, ele fica falando um monte de besteira, que vão baixar a taxa de juros, assustando o investidor. Meu irmão, se você assusta o investidor lá, o americano, o gringo lá, pega o dinheirinho dele, bota na sacola, ó, e vai embora. E é isso que está acontecendo. Lula falando besteira. Aí vem o Haddad, vamos taxar grande fortuna. E fica um bando de idiota. Taxa mesmo isso, taxa os ricos, não sei o quê. Aí sabe o que o rico faz? O gringo? Ele pega o dinheirinho dele, bota na sacola, vai embora. E cadê o dinheiro que a gente tinha aqui? Acabou. O Brasil é um país que tem pouca poupança interna. Ou seja, você que está me assistindo, a média dos brasileiros tem pouco dinheiro guardado. Isso significa dizer que quando o governo precisa de dinheiro emprestado, nós, a população brasileira, não temos dinheiro para dar para o governo. E aí vem o cara lá de fora, vem o gringo lá de fora e bota o dinheiro, compra os títulos aqui no Brasil, né? E a questão é, se você assusta essa galera, eles vão embora e o dólar dispara. E com o dólar mais alto, pressiona preço de combustível, preço de alimento, preço de minério, preço de aço, uma porrada de coisa que você precisa para construir coisas aqui no Brasil, ou até para consumir de alimento, trigo e tudo mais, também vai subir, pressiona a inflação. E a gente não está vivendo no céu de brigadeiro como o Lula viveu lá no primeiro e no segundo mandato dele, que tudo era maravilhoso, até quando você errava dava certo, né? Quando tá tudo bem, ninguém se preocupa com nada, até o tiro errado é certo em alguma coisa. Agora a gente não está vendo isso. Há uma incerteza rolando no mundo, por isso que vocês estão vendo essa volatilidade no mercado, uma hora a bolsa cai, outra sobe, o dólar cai, o dólar sobe. Por quê? Há uma incerteza sobre como está a saúde da economia americana. Porque lá, qual é o problema? O americano também botou dinheiro pra caramba na pandemia. Solta dinheiro, libera dinheiro. E o Biden lá, meu irmão, só passando cheque, só imprimindo dinheiro, como se não houvesse amanhã. A questão é que houve o amanhã. E o amanhã foi o quê? Uma geração de inflação pesada nos Estados Unidos. E esses caras não sabem mexer com inflação. Historicamente, os Estados Unidos não têm inflação. Então, eles não sabiam como lidar com isso. E como é que lida com isso? Qualquer economista sabe. Pô, se você está tendo uma pressão inflacionária, você aumenta a taxa de juros. E os Estados Unidos fez isso, aumentou a taxa de juros. Só que para você conter essa pressão inflacionária aumentando a taxa de juros, você freia a economia. E é por isso que é um contrassenso. Vocês estão vendo aí um monte de gente comemorar quando vem dado, por exemplo, do desemprego aumentando nos Estados Unidos, né? Ou então que a economia americana está reduzindo o crescimento. Só que aí tem um outro ponto também. Se você reduz demais e a economia americana entra em recessão, ó, dá problema também. Então é um ajuste fino que você fica fazendo ali para tentar esfriar a economia americana sem que ela entre em recessão. E a gente está nesse período. Então, meu irmão, quando está todo mundo incerto, todo mundo com medo, todo mundo com a bunda na parede, já é um momento complicado para você ter um idiota como o Lula falando besteira aí para cima e para baixo. Outra coisa é, a gente está fazendo o que aqui com o nosso querido Tachad? Desculpa, eu sempre me equivoco. O nome dele não é Tachad, o nome dele é Haddad. O Haddad está fazendo o quê? Aumenta taxa, aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta... E essa quantidade de imposto que a gente está aumentando até está tendo um efeito esse ano, tá? O cara está conseguindo roubar mais... Desculpa, roubar não. Ele está conseguindo arrecadar mais do seu dinheiro, né? Então o pobre ali que está apertado, fica tranquilo. O Haddad está conseguindo pegar mais dinheiro seu. A questão é, o que ele consegue aumentar de arrecadação, ele perde para a velocidade que a Janja está gastando. Janja não, desculpa. Que o governo Lula está gastando. Não foi para a Olimpíada, compra sofá novo, torrando dinheiro para a torta e a direito aí para todo mundo. Isso tem um efeito. Esse aumento da despesa mais rápida do que a arrecadação
gera um déficit. Então a dívida do Brasil segue aumentando numa velocidade impressionante. E como eu já fiz um vídeo aqui explicando que existiam estudos dizendo que em 2028 o Brasil quebraria no sentido de que o Brasil começaria o ano com uma despesa maior do que ele consegue arrecadar. Despesa fixa, né? Ou seja, todos aqueles gastos de educação, saúde, previdência, né? Todos esses gastos, eles já vão ser maior do que a arrecadação do governo. Então o governo já começa o ano sem ter dinheiro para pagar as contas. E aí você faz o quê? Se endivida mais. E já é um país endividado, então vira uma bola de neve. E esse é o problema que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Então, repare o seguinte, qual é a única, não tem duas não, tá? Qual é a única forma da gente controlar esse negócio? É cortar a despesa. Não adianta nem continuar aumentando a arrecadação, porque o brasileiro já paga quase 2/5 dos infernos. A gente paga quase 40% de imposto no Brasil. É 33% mais o déficit, né? Porque se você arrecadou 33%, né, de tudo que é produzido na economia e ainda assim você teve déficit, então você tem que ainda cobrir com dívida. Então repara o seguinte, enquanto a gente não controlar as despesas, é ladeira abaixo, galera. Ah, mas hoje o dólar caiu. É ladeira abaixo. São movimentos de curto prazo. É ladeira abaixo. Então você tem que se preparar. Eu canso de falar isso aqui. E beleza, todo mundo pergunta, o que eu faço, Vegas? Eu vou em breve fazer um vídeo, devo falar isso na live que eu faço geralmente no sábado ou no domingo. Mas o mais importante é o seguinte, mesmo essas declarações que às vezes acalmam um pouco o mercado, elas não resolvem. Essa semana, Roberto Sallouti, que é o presidente do BTG, falou um negócio interessante. Ele falou, o mercado não tem mais paciência com essas lorotas do Lula. Não falou exatamente assim, mas o que ele quis dizer foi o seguinte. O Lula e o Haddad ficam falando, não, vamos cortar, vamos contingenciar, cortamos 15 bilhões. Gente, 15 bilhões que o governo está dizendo que contingenciou, né, segurou, não é muito pouco, é quase nada. A gente precisa de muitas outras reformas. A gente tem que enxugar o Estado. Não adianta falar que vai economizar no Bolsa Família e você abre 3, 4 ministérios para alocar aí a galera do PT e do pessoal que está apoiando o Lula. É preciso o governo começar a executar o que fala. Se você vai cortar a despesa, não adianta só falar, tem que ir lá e apontar, ó, eu vou tirar 50 bilhões daqui, 100 bilhões daqui, eu vou privatizar a empresa. Tá sem dinheiro? Privatiza a empresa, faz concessões públicas. É isso que tem que ser feito. Aqui em São Paulo, o Tarcísio está voando. Privatizou a Sabesp, continua fazendo vários investimentos em iniciativa privada, né, abrindo para a iniciativa privada investir. Esse é o tipo de coisa que tem que ser feito. O Lula, esse modelo petista, esse modelo socialista, morreu, galera. Olha aí a Argentina, a que ponto chegou. Agora está lá o Milei desesperado tentando contornar. Olha a Venezuela, que já acabou. A Venezuela acabou, né? Venezuela, hoje você vai lá, a galera está tentando tirar o cara que está pendurado lá, que inclusive é muito amiguinho do nosso presidente. Então não tem outro caminho para você corrigir a economia, para você resolver o problema do Brasil, é controlar os gastos, é reduzir as despesas, é controlar os investimentos, é privatizar a empresa. Sem isso, a gente segue no caminho que eu falo desde quando esse governo ganhou a eleição. A gente vai ter um problema grave na economia, dólar para cima, bolsa para baixo, se a gente não fizer diferente do que esse governo está fazendo. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui, não deixe de seguir o canal, porque muita gente vem aqui, assiste o vídeo, não segue o canal e vejo você no próximo vídeo.